Uma pessoa está perguntando de onde provêm os sonhos, que mensagem eles transmitem e se nós podemos interpretá-los sozinhos ou precisamos de ajuda. Bem, o nosso primeiro livro foi um livro sobre os sonhos, que é bastante simples, muito didático e que pode ajudar as pessoas a terem uma base. Então, esta pessoa pode procurar aquele livro, chama-se Nossa Vida nos Sonhos. Agora, os sonhos, eles provêm do nosso nível interno, mais ou menos profundo. Aqueles que são mais profundos não contam histórias, não têm uma narrativa, são simbólicos ou são figuras, enfim. Quanto mais superficiais, mais são parecidos com o que se passa aqui, compreende? Então, se vocês têm um sonho muito claro, como se fosse a vida aqui, isto é um sonho superficial. Agora, quanto mais ele dá trabalho para ser compreendido, então pode ser um sonho mais profundo. E esses sonhos podem vir de níveis diferentes do nosso ser. Um sonho que vem de um nível muito superficial, ele tem pouco valor para estudo. Agora, à medida que ele se aprofunda, tem mais valor para estudo. Se esse sonho vem do plano etérico, isto é, se esse sonho vem de um plano bem superficial nosso, ele pode ter até odores, pode ter até coisas muito parecidas com o que se passa aqui. Nesses sonhos a gente pode até experimentar um pouco de tato. Tem impressão mesmo que é material. Isto quer dizer que é etérico, porque o etérico físico não é praticamente o mesmo plano. Então ele emergiu do plano etérico. São as impressões que estavam gravadas no plano etérico. Agora, se ele vem do plano astral emocional, aí ele é menos físico, mas ele é colorido, ele é muito parecido com tudo que se passa aqui, tem até cores, mas já começa a apresentar histórias concatenadas. Porque essas histórias que surgem nos sonhos podem ser também concatenações de impressões nossas que vão ficando lá no subconsciente. De repente elas se arrumam e formam uma história. Isso são sonhos do plano astral, do plano emocional. Ou os sonhos podem vir também do plano mental. Aí já contém ideias, já são como ideias materializadas em forma de sonhos. Aí começam a entrar certos símbolos. Aí não é muito parecido com a realidade aqui. Aí já precisa de mais interpretação. Que mensagem eles transmitem? Bem, os sonhos que são mensagens são aqueles que vêm da alma, são aqueles que vêm de um nível mais profundo. Mensagens. Agora, um sonho que vem do plano astral ou que vem do plano mental pode servir para estudo. Ele não traz uma mensagem, mas ele, segundo como foi armado, ele dá a possibilidade de nós estudarmos. Dá a possibilidade de nós analisarmos, mesmo que não tenha uma mensagem específica. Mas dali se retira sempre uma lição. Então, se você acha que é honesto, se você sonha que está roubando, esse sonho está te mostrando que você não é tão honesta. Porque se você rouba em sonhos, você deixou de roubar aqui, mas não foi curada de ser ladra. Porque em sonhos você continua fazendo. Então ele revela coisas que nos ajudam a ver onde estamos, como realmente somos, qual é o nosso real estado. Agora, algumas vezes a gente pode sonhar não com estados nossos. Aí é porque a gente entrou no sonho de um outro. Porque os sonhos se passam no plano astral. Então, no plano astral, nós podemos entrar no sonho de um outro. O indivíduo está lá vivendo,
funcionando no plano astral, eu entro naquilo. Se o cérebro registra, então é como se eu tivesse sonhado. Eu sonhei sonho de um outro, compreende? Então nem sempre o sonho que a gente tem é nosso. Nós podemos entrar no sonho de um outro, lá no plano astral. Nós podemos entrar na ideia de um outro. Podemos entrar no âmbito da mente de um outro. E isto se manifesta como sonho, mas não é nosso. Agora, muitos estão se perguntando, como é que eu faço para saber, não é? Se o sonho é meu ou se é de um outro. Você vai saber se você já se habituou a perguntar dentro de você o que os sonhos querem dizer. Isso é uma questão de hábito. Se você sonha e não dá importância, então você nunca vai aprender a lidar com sonhos. Mas se você começa a dar importância para os sonhos, se você se pergunta o que os sonhos quiseram dizer, o que aquilo significa para você, se você cria este hábito, aí quando você pergunta lá dentro o que este sonho quer dizer, você fica sabendo. Ou você tem um sonho que esclarece aquele, ou você fica sabendo por uma outra via interna, por uma intuição, por um insight. Você fica sabendo o que o sonho quer dizer. Esse processo não é igual para todos. Estamos falando de coisas bem gerais e que, em geral, acontecem assim, de diferentes formas com cada um. Sempre que nós estamos interessados nos sonhos, eles começam a se revelar. É uma questão de você ter interesse. É uma questão de você colocar em movimento esse mecanismo disponível que você tem. O sonho é um mecanismo que nós temos disponível para você ficar sabendo o que se passou com você enquanto seu corpo dormia. Então, seu corpo estava dormindo, você não sabe o que se passa com seus corpos, com você, a menos que você sonhe. Então, para você ficar sabendo o que se passa com você, com seus corpos, enquanto o físico dorme, precisa que você tenha interesse por isso. Se quando nós formos adormecer, nós adormecermos interessados no que vai se passar durante o sono, começa um certo processo de contato com aquilo. E você vai sabendo. Agora, se você, na hora de adormecer, nem pensa nisso, a maioria, na hora de adormecer, está pensando no dia seguinte, não é? Como é que ela quer lembrar o que se passa à noite? Ela não se interessou. Então, ela vai deitar, vai adormecer, quer saber o que ela vai fazer às 6 horas da manhã. Pronto. O que se passou durante a noite, ela não fica sabendo. E talvez durante a noite, podia resolver o que ela vai fazer às 6 horas da manhã. Então nós teríamos que ter interesse pela vida de sono. Tendo interesse pela vida de sono, você vai dormir melhor, você vai dormir de verdade, porque tem gente que não dorme, tem gente que pensa que dorme, mas não dorme. Fica funcionando como se estivesse aqui, quer dizer, não dormiu. Não dormiu realmente, não foi para um outro nível de consciência o suficiente para realmente poder se restaurar, para realmente poder colher ideias novas, para realmente encontrar as soluções. Não é? Nós pensamos que no dia seguinte vamos solucionar tudo numa reunião que está marcada. Então você dorme pensando naquela reunião. Se você tivesse dormido interessado no sono, talvez durante o sono você ia ver tudo, como vai se organizar, o que vai acontecer, você ia ter sugestões para fazer a reunião, ou ia ser aconselhado a não ir na reunião porque não vai adiantar nada. Enfim, você teria que ter interesse pela vida de sono. E digamos que no sono você não se lembre dos sonhos, não tem importância. Se você tinha interesse pelo sono, ele vai ser restaurador. Você vai acordar muito mais repousada, muito mais harmonizada, porque você teve interesse
por aquele período de horas ou de momentos, não? Então nós temos que ter interesse pelo sono. E aí o sono vai se revelando, com sonhos ou sem sonhos. Muitas vezes as coisas se resolvem dentro de nós durante o sono, sem que a gente tenha consciência do sonho. Então você pode, antes de adormecer, não, conversar com seu eu superior e diz: olha, como vai ser resolvido isto? Resolva isto aí. E adormece. Pode não sonhar nada, pode não ter nenhuma resposta consciente, mas se você pediu, falou com ele, alguma coisa vai acontecer. É que você não vai se lembrar, mas que acontece, acontece. Então, se você se dirigiu a ele antes de adormecer, pode não se lembrar o que aconteceu, mas na hora de despertar, você está com aquilo respondido. Se você realmente perguntou, você vai estar com aquilo respondido. Quer dizer, você foi atendida durante o sono, mas não se lembra, não gravou. Mas você vai sentir a diferença. Quando você acorda, você está diferente com relação àquele assunto. Você tem a impressão que aquele assunto mudou, foi resolvido durante o sono. Porque dependia de você e durante o sono foi resolvido ou foi transformado. E muitas vezes, durante o sono, nós resolvemos coisas também com as outras pessoas. Desde que a gente realmente, antes de adormecer, entregue o assunto. Então aqui nós não estamos ensinando ninguém a fazer magia. Se você quer resolver alguma coisa com uma pessoa, você pode, antes de adormecer, pedir que o seu eu interno resolva ou pedir que o eu interno da pessoa resolva. Você já pediu que os dois resolvam. Você sai do assunto e adormece. E de repente no dia seguinte está resolvido. Como foi? É um mistério. Porque foi entre os seres internos aquilo. Mas você pediu, você se interessou. Você procurou uma solução. Você vai ter uma resposta. E às vezes, quando nós estamos dormindo, e portanto não estamos atrapalhando, as coisas podem se resolver melhor, justamente porque estamos dormindo. Aí os eus internos resolvem tudo, porque nós não estamos interferindo. Nós queremos resolver, entregamos. E durante o sono pode ser resolvido. Pode haver encontros durante o sono. Você pode encontrar certas áreas suas, às quais você não tem acesso enquanto está acordada. Mas durante o sono você pode ter acesso àquela área. Você pode fazer um trabalho ali. Você pode mudar as coisas ali. Mas como não tem uma consciência nossa comandando ali, a gente sempre entrega as horas de sono ao eu superior. Porque aí ele começa a dirigir o que se passa ali. E a gente vai tendo consciência. Se tiver consciência, melhor. Porque se aprende realmente muita coisa. Mas precisa querer. Precisa que a gente tenha uma vontade verdadeira e que isso seja importante para nós. Porque senão, a coisa mais normal e natural é que o cérebro adormeça, que tudo adormeça, que tudo relaxe, principalmente quando a gente está cansado. É muito natural que o corpo astral não veja a hora de você adormecer para ele sair um pouco, arejar, não é? Porque você veja o que a gente faz com o corpo astral, não é? O que a gente faz com as emoções, aquele turbilhão. Então ele não vê a hora que você durma para ele sair um pouco. E vai dar uma volta e tem ajudas lá para ele. Tem aqueles servidores que servem nos planos sutis, nos planos internos. Então existem servidores que servem ali, recolhem esses corpos astrais, os ajudam, os tratam, emitem vibrações para eles e eles voltam para o corpo melhores. Aí, quando se acorda de manhã, o emocional está melhor. Ele foi tratado, ele foi curado, ele foi, enfim, assistido quando saiu do corpo. E o mesmo pode acontecer com o corpo mental. Corpo mental, se o físico realmente dorme, se o cérebro
realmente consegue dormir, porque tem gente que não deixa o cérebro dormir. O cérebro fica funcionando a noite toda, fazendo cálculos. Então, não deixa o cérebro dormir. Mas se o cérebro realmente dorme, a mente pode sair um pouco do corpo também. Sair um pouco do cérebro, a mente vai descansar um pouco. Vai ser recebida por mentes que estão em outra situação, vão ajudá-las, vão curá-las, não é? Tudo isso existe. E nós não temos consciência destas coisas porque achamos que estamos dormindo. Dormindo, às vezes estamos vivendo ainda mais do que aqui, em vigília e acordado. Aqui estamos fazendo as coisas que fazemos o dia inteiro e que às vezes não servem para nada. E lá paramos com isto. Então começam a acontecer outras coisas. Mas como não há regras, como nenhum de nós pode saber o que vai acontecer durante o sono, não há regras. E é sempre novo o que acontece, nunca se repete. Nunca você vai ter um sonho igual ao outro. Há pessoas que têm sonhos reincidentes, mas iguais não podem ser. Sempre mudou alguma coisa, sempre novo isto. Mas precisa que a gente queira, não é, viver enquanto o corpo dorme. E não que a gente ache que a nossa consciência dorme. Nenhuma consciência dorme. É um dos maiores absurdos da linguagem humana é dizer eu vou dormir. Quem vai dormir? Quem vai dormir é seu corpo, é seu cérebro, não você. Você não dorme nunca. Essa expressão eu vou dormir, eu nem sei como isso existe ainda entre pessoas inteligentes. Quem que vai dormir? Você ou seu corpo? Ou seu cérebro? Que você não dorme nunca. Você não dorme nunca. Então, o que será que você faz enquanto seus corpos dormem? Enquanto seu cérebro dorme? Não seria interessante saber o que a gente faz? Porque dormindo não está. É só aqui fora que o corpo está dormindo. Ninguém dorme. Não existe isto. Por aí vocês veem o quanto esta vida de sono é desperdiçada. É a terça parte da nossa vida sobre a Terra e a gente nem sabe o que se passa. E a gente não a vive. A gente vive relativamente 2/3 da vida. 1/3 está perdido. Você está vivendo, não sabe e não vive conscientemente. Quanta coisa se podia viver, não é? A terça parte da vida. Quanta coisa você poderia estar fazendo. A terça parte da vida. Agora, como se faz para interpretar? Precisa sempre de ajuda? Ou a gente tem uma resposta interna e aí compreende o sonho, mesmo sem interpretar. Não precisa interpretar. Interpretação é da mente. O melhor mesmo é você sonhar, acordar e entender o que foi. Existe isso, sem interpretar. Agora, se você vai interpretar, pode ser útil. Mas se você está interpretando, você já está colocando ali as suas tendências. Então, no interpretar um sonho, você pode distorcer completamente o que realmente se passou. Por isso que é muito perigoso você pedir para uma pessoa interpretar o seu sonho. É muito perigoso. Porque ela vai interpretar o que ela entendeu. Será que é isso que o sonho quis te dizer? Mas claro que, em vez de ficar completamente no escuro, a gente pode pedir para alguém interpretar. Mas sempre sabendo que é um sonho visto por ele. Se você fosse saber o que era, talvez você chegasse a uma explicação diferente. Se alguém está interpretando o seu sonho, é a visão dele do teu sonho. Pode ajudar ou não. Você não sabe se aquela seria a sua visão. Se viesse de dentro a explicação. Aquela interpretação pode ser, num certo sentido, correta. Mas será que você não teria outra? Se você fosse buscar? Pois não. Muitas vezes a gente não dorme, a gente presta serviço, né?
Ela está dizendo se quando a gente dorme a gente presta serviço. Sim, tem seres que quando adormecem, os corpos saem e prestam serviços. Mas aí já são corpos astrais ou corpos mentais a serviço. Não é o corpo mental comum e nem o astral comum. O astral comum vai devagar. E o mental também vai devagar, vai preparar contatos. Precisa que seja um corpo astral já muito educado, um corpo mental já muito disciplinado, para ele sair a serviço. Porque aí o eu superior, que está dentro do corpo, coloca o corpo físico para dormir, e o eu superior vai levar o corpo astral ou o corpo mental para fazer coisas. Aí ele está a serviço, mas não quando ele está fazendo o que quer. Aí ele está passeando, literalmente passeando. Para ele estar a serviço, precisa que o eu interno do indivíduo o tire do corpo e o pilote e o leve a servir. Então, o eu interno vai servir através dele. Aí o corpo está a serviço. Mas não que o corpo entre a serviço sozinho. Isso não existe. A pessoa diz, eu tenho um sonho que se repete várias vezes. O meu filho que desencarnou, nos sonhos volta para a família com a mesma roupa da sua última encarnação. E convive conosco como se nada tivesse acontecido nos sonhos. Então, se esta pessoa entrou no astral do filho, por este sonho ela ficou sabendo que ele até hoje não sabe que morreu. Ele desencarnou, mas está ainda convivendo com a família. Ele não percebeu que desencarnou. Agora, se ela não entrou no astral do filho, e se ela teve este sonho vindo dela, é porque ela está apegada ao filho. E está, no seu interior, criando histórias com o filho. Então, ela é que está criando isto. Do filho, está procurando a família, compreende? Ou ela entrou no astral do filho, e ele não sabe que desencarnou, ele lá continua vivendo em família, porque no astral a gente cria tudo o que deseja. Então, quando vocês desencarnarem, desencarnem bem desapegados de tudo aqui, porque senão vocês vão continuar tudo do lado de lá. Que perda de tempo, né? Para que saíram daqui? Para continuar tudo do lado de lá? Então se desapeguem bem, deixem realmente tudo aqui, que é para vocês irem realmente continuar evoluindo, fazer uma outra experiência. Então, este, por exemplo, pode até hoje não perceber que desencarnou. E lá continuar criando a família, a casa dele e tudo. E a mãe entrou lá no sonho dele. Eu não quero dizer que seja um caso ou que seja outro. Em ambos os casos, seria melhor que esta pessoa entregasse esse filho e o deixasse em paz, para ele fazer o caminho dele do outro lado. E para ela poder reencontrá-lo em outro nível, não nesse nível de histórias de quadrinhos. Se a gente realmente entrega quem partiu, se a gente realmente corta os laços e diz, partiu, foi Deus que levou, vai com Deus e corta mesmo. Sabe o que acontece? Você muda de plano e vai esperá-lo lá no plano mais alto dele. Porque ele tem que fazer o processo dele, que você não pode fazer por ele. E quando ele acabar o processo dele, ele vai para lá. Aí você o encontra realmente. Aí você o encontra como alma e não como corpo astral. E não com a figura dele como ele era aqui, que todo mundo prefere, né? Se perguntar, você quer encontrar seu filho como ele era ou quer encontrar a alma? Ela vai dizer, não, quero encontrar como era porque eu estou com saudade. Isso é bem humano, bem comum, bem normal. Então nós temos que sair do comum, temos que sair do normal, se queremos realmente dar passos, de verdade. Então, quem desencarnou é porque terminou o tempo dele aqui. Desencarnou, corta, deixa ele em paz. Porque ele já está levando as coisas dele.
que vai ter que purificar lá. Levar mais as suas, vai ter que fazer uma dupla purificação. É muita perda de tempo, vocês não acham? Quando tem tanta coisa para viver do lado de lá. Ficar repetindo o que você estava vivendo aqui. Pois não? No caso da mãe, dentro dessa hipótese, pode ser isso que faça com que a pessoa ainda não saia? Ah, claro. Se você está pegado por alguém que desencarnou, esse apego está puxando aqui para a Terra. E se ele lá não desliga com isto, ele vai ficar sendo puxado aqui para a Terra, quer dizer, vai ser puxado para trás. Vai regredir. Esse é o resultado de um apego. Num certo nível de instrução espiritual, não se reza para ninguém. Num certo nível. Claro que nesses níveis intermediários, que é meio humano, meio... aí fazem até missa para as pessoas. Mas num certo nível de consciência, a ordem é esquecer o indivíduo. Não ficar lembrando. Claro que há vários níveis de consciência. Isto seria de lei. Agora, como nós não vivemos muito bem dentro das leis, também não vivemos dentro desta. Quer dizer, a lei é: deixe os mortos acompanharem os mortos. Isso está até escrito. Mas esses mesmos que pregam que deixe os mortos acompanharem os mortos, fazem missa para quem morre. Eles sabem de cor que deixe os mortos acompanharem os mortos, e esses mesmos dizem missa para os mortos. A pessoa diz: eu tenho sonhado com um cão muito feroz. O que significa isto? Ou são forças negativas em você, são forças retrógradas em você, que não estão gostando, porque você está se trabalhando espiritualmente. Então essas forças se reuniram com a forma de um cão feroz e estão atacando. Não é? Ou então são forças externas que penetraram no seu ser porque você abriu alguma porta. Nós abrimos porta toda hora para que certas forças entrem. Então, se são forças suas que você vai ter que resolver, que elas não estão satisfeitas de você estar se desenvolvendo espiritualmente, aí elas se mostraram como são. Todas as suas reações tomaram essa forma de um cão feroz. Aí você que tem que lidar com ele, tem que pedir ajuda. Mas aí você pegue um livro que se chama Hora de Crescer Interiormente. O mito de Hércules hoje. E você vai ver como é que Hércules domava até leões. Você vai ver como é que você vai domar este cão feroz. Está tudo lá. Hora de crescer interiormente. E uma pessoa sonhou que ela e mais outras pessoas estavam vestidas com amplos macacões cinza. No sonho não se distinguia os sexos, pareciam ser todos iguais. Estávamos num lugar subterrâneo. Caminhávamos silenciosamente ao redor de uma imensa nave. Ninguém falava, todos caminhavam lentamente esperando a partida, com tranquilidade e calma. Então, essa cor cinza representa uma coisa equilibrada neste sonho. Coisa que não é nem branco nem preto, é cinza. É um equilíbrio que estava sendo trabalhado. E a energia da nave presente fazia com que não se distinguissem os sexos. Porque além do plano mental e além do plano físico, nós não somos como aqui, masculinos ou femininos. Quando nós saímos desses níveis humanos, portanto, quando estamos em contato com alguma vibração extraterrestre, nós não podemos pretender
sermos estimulados, como masculinos ou femininos. Então, em contato com uma nave, todos se tornaram neutros. Em contato com uma nave, no sonho, a pessoa viu todos iguais, por causa da influência da vibração da nave. E por que ela se lembra desse sonho tão fortemente após 2 anos? Então você se lembra porque você foi fortemente trabalhada por esse sonho. Essa energia desse sonho trabalhou você profundamente. Então você não vai mesmo se esquecer dele enquanto tiver memória, essa memória humana.